Oi, irmãos. Hoje vamos falar mais um pouco sobre de onde vem o anticristo. Onde fica o território dele? De que região do mundo ele vai surgir? Tem muitos professores da Bíblia que falam sobre o antigo Império Romano reaparecendo no final das épocas. O Império Romano Antigo sendo ressuscitado, reaparecendo na cena mundial e sendo o império do futuro anticristo. Então, disso, eles entenderam que Roma, Itália, é o local do império do anticristo. E vem também estas explicações sobre a União Europeia sendo as nações do reino da besta. Agora vamos investigar tudo isso lendo do capítulo 7 de Daniel. Neste capítulo, Daniel teve um sonho. Depois ele recebeu o sonho, ele escreveu o que ele viu no sonho. E neste sonho, ele viu 4 animais diferentes. Um leão, um urso, um leopardo e um animal feroz, terrível, mas não um animal parecido com qualquer outro animal. Então, claro que visões são difíceis de entender. Profecias bíblicas são muitas das vezes difíceis de entender. Porém, mais uma vez, eu gostaria de insistir que você mesmo abre sua Bíblia e lê Daniel capítulo 7. Se você não entende, tudo bem, mas você tem que ficar familiar com as palavras, com os versículos, para que Deus pode te revelar o que ele está dizendo. Estes 4 animais são figuras de reinos. Esse tipo de visão fica um pouco parecido com o livro para crianças. Tem os desenhos e tem as explicações. Então, neste sonho, nós temos as figuras animais representando nações e também temos as explicações que o anjo deu. Esta visão nos mostra com clareza de onde vem o anticristo. Ele vem do território do 4º animal. Então, para entender de onde vem o anticristo, a gente tem que identificar com clareza quem é o 4º animal e onde fica o território dele. Deste 4 reinos, sai 10 chifres. E dentro dos 10 chifres surge um pequeno chifre que derruba 3 dos 10. No decorrer do sonho, este pequeno chifre se revela como o anticristo, o homem do pecado. Vamos ler um versículo juntos. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, um pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Então ele surge entre os 10 chifres, que vem desta última besta ou último animal, e depois se revela como o anticristo. Vamos ler um versículo aqui que explica isto. Daniel 7, versículo 24. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente
dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui entendemos, os 10 chifres sairão deste último reino, do território deste último animal. Se então este último animal é Roma, a gente pode entender que esses 10 chifres, 10 líderes e o anticristo, pequeno chifre, vem do território do antigo Império Romano. Mas, se este último animal não representa Roma, nem o Império Romano, temos que mudar nosso entendimento deste assunto. O fato é que muitos professores da Bíblia entendem esses 4 animais como reinos antigos. Os professores da Bíblia, tentando explicar esta visão, revertem-se a uma visão anterior sobre uma imagem. E nesta imagem vimos uma série de reinos, começando com Babilônia, Medo-Persa, Alexandre o Grande e Roma. Eles dizem que, olha, o último animal é Roma e o anticristo, claro, que vem da Roma. Mas tem uns versículos que falam coisas contrárias, que não indicam Roma. Indica que estes impérios, esses 4 animais, são impérios modernos. São países que existem quando o anticristo aparece. São nações atuais em nosso dia. São países que a gente pode identificar em nosso mundo hoje. Eles não são impérios antigos. Esta visão não é a simples repetição da visão anterior da imagem de Nabucodonosor. Esta visão é outra visão, não tem conexão com a anterior, e estamos dados nova informação e não simplesmente uma repeteca da visão anterior. Por que eu posso dizer isso? Vamos ler juntos alguns versículos. O anjo explica para Daniel: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Está entendendo? Que se levantarão na terra. Isso é tempo verbal futuro. Levantarão. Mas quando olhamos com cuidado nesta visão, descobrimos que o sonho foi dado ao Daniel no finalzinho do Império da Babilônia. Babilônia, o Império da Babilônia, estava acabando. Está terminando. Não tinha nada futuro. O animal se levantarão da terra. Não, já existia. Está entendendo isso? O sonho foi dado no finalzinho do Império da Babilônia e o anjo diz que esses animais levantarão no futuro. Então, não pode ser o primeiro animal o Império da Babilônia. Se o primeiro não é Babilônia, o segundo não é Medo-Persa, o terceiro não é Alexandre o Grande e o 4 não é Roma. Vamos ler agora mais um versículo que fala algo diferente. Vimos um ancião de dias chegando, sentando num trono e começando a julgar o mundo.
Isso deve ser a chegada de Cristo ao mundo e o julgamento que ele vai fazer naquela época. Enquanto está julgando, o anticristo chama a atenção dele e está destruído. O anticristo destruído por Cristo no decorrer desta visão. Mas nota bem que a Bíblia fala sobre os outros animais. Os outros animais existem quando Cristo volta. E os líderes destas nações são vivos quando Cristo volta. Quando o reino milenar começa, estes reinos existem, os líderes são vivos, não são reinos antigos. Versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi tirada a autoridade. Está vendo? Estão vivos. A autoridade deles é tirada. Mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Esses outros líderes são vivos quando Cristo destrói o anticristo. Os reinos são tirados dele, mas eles recebem permissão continuar vivendo, vivos. Talvez você lembre, no livro de Daniel, o rei de Babilônia tinha uma festa. Estava bebendo vinho dos copos roubados do templo em Jerusalém. E de repente um dedo apareceu e escreveu na parede. Parece que tinha reboco meio mole ainda. Uma das coisas que o dedo escreveu foi: desta noite sua vida vai ser tirada. O rei, o governante de Babilônia, perdeu sua vida naquela noite. Naquela noite também acabou o reino de Babilônia. Medo-Persa conquistou Babilônia aquela noite. Nunca mais tivemos o império da Babilônia na terra. Acabou este reino há tempo. Medo-Persa, a segunda país na visão de Nabucodonosor, foi Medo-Persa, que os professores da Bíblia dizem que é o urso. Mas, gente, cada Medo-Persa hoje, não existe um Medo-Persa. Existe uma Pérsia, né? Que agora é Irã. Mas não existe mais o reino Medo-Persa. Também não existe Alexandre o Grande. Ele morreu no auge do poder dele, como já estudamos, e o reino dele foi dividido entre 4 generais dele. Então, a gente não pode interpretar esses 4 animais como impérios antigos. Não cabe. Não cabe porque não existe mais. Existe Grécia, mas um país pequeno e insignificante. Devemos entender estes 4 animais como nações que existem hoje no mundo. Nações que podemos identificar e, por meio destas identificações, ajudaria a gente saber de onde vem o anticristo.